é hoje? Não vale dizer que é domingo. Oi? Dia de Pentecostes, graças a Deus. Glórias a Deus. Então hoje é o encerramento, dos nossos 7 domingos, que nós estamos falando acerca do dia de Pentecostes, que para nós que somos cristãos, nada mais é do que a descida do Espírito Santo na terra. Porque nós como cristãos, nós não comemoramos as festas judaicas. O cristianismo não é judaísmo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, e sendo cristãos, então nós não participamos das festas judaicas. Então, nós comemoramos o dia de Pentecostes porque foi o dia em que o Espírito Santo desce na terra. Amém? Glórias a Deus. Eu separei alguns versículos aqui para a gente estar fazendo a leitura. Em nome de Jesus, você pode abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 24. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 24. Eu vou abrir junto aqui. Embora eu tenha anotado o capítulo, eu vou ler com você. 10, 24. Amém? E diz assim: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês veem e não viram. Quiseram ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Então aqui Jesus Cristo está falando acerca de algo que estava acontecendo e de que algo que estava para acontecer. Quando ele fala sobre profetas e quando ele fala sobre reis, ele está querendo falar sobre o Antigo Testamento, porque nós vemos que no Antigo Testamento nós víamos apenas uma sombra do porvir, apenas uma sombra daquilo que estava para vir, que estava para chegar, que se nós formos ler a palavra de Deus de capa a capa, aponta para Cristo, aponta para Jesus. Então o Antigo Testamento, desde Gênesis, já apontava para Cristo. O livro de Levítico, então, é praticamente todo Cristo. Se você for ver no templo de Moisés, dentro do tabernáculo de Moisés, o templo era de Salomão, mas o tabernáculo de Moisés, os utensílios e os móveis do templo, eles eram dispostos em forma de cruz, e isso não se atentava na época, ninguém sabia, a não ser através das profecias, do que estava para acontecer. Então Deus, durante todo o Antigo Testamento, e como o nosso Deus é um Deus que não muda, ainda nos dias de hoje, Ele vem falando para os seus profetas, e hoje nós somos profetas deste tempo, profetas desta geração. Ele vem comunicando aos seus profetas aquilo que havia de acontecer, aquilo que havia de vir. Deus sempre deu amostras do que faria e do que Ele fará. Existe uma palavra que fala que Ele nada faz nesta terra sem antes revelar aos seus profetas, sem antes fazer com que os seus profetas profetizem, e nós vemos isso de ponta a ponta, inclusive nos milagres de Jesus, e nós já falamos quanto a respeito disso no nosso dezembro, fizemos aqui a cruzada de dezembro profético, onde todo dezembro nós falamos sobre isso, sobre o profetizar, sobre o viver profeticamente, embora não sejamos profetas de ofício, mas nós podemos e devemos viver profeticamente na terra, porque nós temos um Deus profético. E a Bíblia ela é profética, de ponta a ponta ela é profética, e nós precisamos e devemos aprender a viver isso. E o livro de Joel, no capítulo 2, verso 28, ele nos mostra acerca disso, quando ele profetiza acerca do Espírito Santo. Atos 2 nada mais é do que o início da profecia de Joel, onde o Espírito Santo desce na terra. E aí algo acontece que inicia-se uma profecia que ela inicia ali, acabei redundante na palavra, ela iniciou em Pentecostes, em Atos 2, e perdura até hoje. Essa profecia ela acontece até hoje, nos dias de hoje, e ela ainda vem se cumprindo todas as vezes que alguém se converte ao Senhor Jesus, crê nele como de todo o seu coração, ora, ela recebe o Espírito Santo e ela pode ser, então, batizada pelo Espírito Santo, e eu já vi acontecer de batismos pelo Espírito Santo antes de um batismo nas águas.
Ou eu já vi pessoas levantando das águas sendo batizadas pelo Espírito Santo e orando em língua estranha e tais coisas acontecendo. Então, todos os dias existe a possibilidade de acontecer. Joel, capítulo, nós temos aqui então Joel 2, 28, que fala: eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas terão visões, vossos velhos sonharão. Então, nós profetizaremos. Então, o Espírito Santo é que manifesta essas coisas em nós. E nada mais justo falar acerca dele como estamos falando, porque muitas vezes ele é negligenciado no meio da igreja. Nós pouco buscamos o Espírito Santo, nós muitas vezes sequer o adoramos, sequer rendemos graças a ele, sequer nós falamos: Espírito Santo, vem, nós estamos aqui, nós queremos a tua presença, nós queremos que o Senhor entre no nosso coração e faça morada. Pouco nós falamos acerca do Espírito Santo. Então, por que Deus anuncia ou anunciava ou ainda anuncia as coisas antes de fazer? Para que haja esperança. Eu fico imaginando Salomão com toda a sua glória. Você pode ter certeza que Salomão foi um dos reis que sabia o que estava para acontecer, por tamanha sabedoria que o próprio Deus falou com ele. Você sabia que para Salomão, e a Bíblia diz que Deus irou-se com Salomão, porque havia aparecido para ele 2 vezes e ele se desviou ainda assim. Imagine, Deus teve 2 encontros com Salomão, da mesma forma que tinha com Moisés, frente a frente. A Bíblia diz que Salomão estava na sua cama e Deus apareceu para ele no quarto. Imagine, falou com ele enquanto ele estava ali no quarto, e ainda assim ele se desvia. Você pode ter certeza que Salomão, no alto da sua frustração, por ter todo o entendimento e ainda não ver as coisas que ele já entendia, porque não era o tempo do cumprimento das promessas ainda, você pode ter certeza que Salomão era alguém que desejava ver. A Bíblia diz que se levantará contra a igreja. As testemunhas que foram atrás de Salomão serão contra a igreja, porque nós tivemos Cristo e não demos ouvido. E pessoas cruzavam o mundo para ouvir Salomão, que era menor do que Jesus. Então nós vemos então a possibilidade de ver e de viver algo que os antepassados não viam e não viviam. E nós vemos então Moisés, que via tudo o que viu, mas não pôde viver intensamente o Espírito Santo de Deus, nem sabia que era o Espírito Santo de Deus que viria. Nós vemos então vários outros profetas, e o próprio rei Davi, a Bíblia diz que ele era rei e ele era profeta. No livro de Hebreus fala, sendo um profeta, já sabia o que estava para acontecer, e ele se frustrava provavelmente por saber de como Deus era, e ele foi a pessoa que mais se aproximou do tempo em que vivemos hoje, o rei Davi, porque ele entendeu de que a lei apontava primeiramente para Cristo, a ponto de dizer: mais vale o obedecer do que o sacrificar. Ou seja, tudo aquilo que a lei falava, não, sacrifica, não, ele anula praticamente, claro, me entenda, não anula, mas ele simplesmente, todo o poder da lei de sacrifício, ele diz: olha, esse poder sacrificial vale menos do que obedecer a Deus. Então nós vemos os profetas tendo lapsos do que estava para acontecer. Nós vemos Eliseu, nós vemos Elias, nós vemos homens e mulheres, até inclusive o próprio rei Saul. A Bíblia diz que o Espírito Santo se aposta dele, se apodera dele certa vez. Então eles tinham lapsos do que estava para vir. E Deus estava falando nos tempos o que estava para vir, falando o que estava para acontecer. Hoje nós temos visto coisas para que nós não venhamos a temer também, mas para que tenhamos esperança. E queridos, tem acontecido tanta coisa, mas nós, como igreja que conhecemos e sabemos o que está por vir, nós não temos que apenas temer, ou nós temos que ter esperança de dias melhores, esperança da vinda de Jesus. Porque se nós olharmos para a situação ao nosso redor, é como o pastor estava falando, se olharmos para a situação ao nosso redor,
Pode haver um desespero pelas coisas que têm acontecido, porque não é uma e nem outra. De fato, coisas têm acontecido como dores de parto, elas estão mais intensas e menos espaçadas. Nós vemos catástrofes acontecendo a todo momento e cada vez mais fortes. Mas isso não é para que tenhamos medo, e sim para que tenhamos esperança do que está por vir, porque a palavra de Deus nos reforça e a todo momento nos afirma acerca do Espírito Santo, acerca da presença de Deus. Eu quero ler com vocês Isaías 64, só o capítulo 1, para que a gente possa ver como que o Senhor falava com seus profetas. Nos lapsos, como eu estava falando, acerca daquilo que estava por vir. Aqui no início do capítulo 1, ou no capítulo 64, perdão, no versículo 1, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença. Você sabe quando que isso aconteceu? Na morte de Jesus. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo, os montes tremeram, as pedras lasquearam, as pedras se quebraram, o templo se rompeu, tudo aconteceu. Então, aqui Isaías já teve um vislumbre do que estava por vir. Isaías capítulo 6, ele viu o trono do Senhor. Então, os profetas e aqueles que tinham intimidade de tempos em tempos tinham lapsos daquilo que estava por vir. Joel capítulo 2, que estava para acontecer. E aí, eu quero ler também com você Gênesis 28, e aí depois nós vamos passar e vamos falar um pouco acerca do Pentecostes propriamente dito. Gênesis 28, capítulo 10, diz assim: partiu Jacó a Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e deitou ali para dormir. Versículo 12 diz assim: e sonhou. Eis que na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No versículo 16 diz assim: e despertado Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Se nós traçarmos um paralelo com a nossa vida hoje, a partir daquilo que o apóstolo Paulo nos falou em Coríntios, o que é a casa de Deus hoje? Vou reformular a pergunta: quem é a casa de Deus hoje? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós formos ver, porque a Bíblia ela se completa, a Bíblia explica a Bíblia, é o princípio da interpretação bíblica, é esse, a Bíblia explica a Bíblia. Se nós formos aqui então para Gênesis 28, capítulo 17, capítulo 17, ele diz assim: é a casa de Deus, o quê? As portas dos céus. Então nós começamos a ver que é através da presença do Espírito Santo em nós, porque no dia de Pentecostes ele desce à terra e faz a sua obra maravilhosa. A partir dali, então, nós conseguimos ver curas, a partir dali nós conseguimos ver prodígios, ver maravilhas, com uma intensidade muito maior do que no Velho Testamento, porque no Antigo Testamento era assim, o Espírito Santo descia sobre o profeta, ele operava o milagre e o Espírito Santo não morava nele, ele apenas vinha, possuía ele por algum momento, por algum instante, o milagre acontecia e depois o Espírito Santo era recolhido. Hoje não, hoje ele vive dentro de nós. Porque em Atos 2 disse, porque sobreveio como um vento impetuoso, e ele desceu como labaredas de fogo, e ele nos batizou, e ele nos selou, e ele hoje mora dentro de nós. Mora dentro de cada um de nós, e através disso é que nós podemos viver as promessas de Deus nas nossas vidas.
E nós não somos, então, baseado aqui em Gênesis, daquilo que Jacó viu, que agora não mais Jacó, Israel, depois que ele teve o encontro, aqui era Jacó ainda. Então, aquilo que Jacó viu, ele viu os céus abertos, ele chama aquele lugar de Betel. Não, aqui é Betel, é a porta do céu. Aonde Deus está, aonde Deus mora, é a casa de Deus. E se nós somos casa de Deus, o que nós falamos muito no dezembro profético? Que nós somos a porta do céu. Nós somos o elo que liga céus e terra, porque quando Deus vai operar um milagre, Ele não envia mais o seu anjo para operar o milagre. Ele usa você. Ele usa a sua boca para profetizar, Ele usa as suas mãos para curar, Ele usa você para operar prodígios, milagres e maravilhas nessa terra. É você que Ele usa para abençoar alguém. É você que Ele usa para pregar o Evangelho, porque pregação do Evangelho é profetizar, você sabia disso? Toda palavra, ela é divinamente inspirada, e hoje a Bíblia diz que a profecia é a palavra de Deus. Manifesta, pregar é profetizar. Então quando você está pregando para alguém, você também está profetizando para alguém. Porque quando você olha para uma pessoa e Deus te dá uma revelação acerca do futuro, do passado, do presente, que ela esteja vivendo, não tem nada a ver com profecia isso, você sabia? Não tem nada a ver com profecia. Isso é o dom de ciência, o dom de conhecimento que Deus te dá. É um dom do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, que ele te dá o conhecimento acerca de algo que a pessoa está vivendo. Porque a profecia, ela é boa para ensinar, exortar e resguardar. Apenas isso. Então, a palavra de Deus é profetizar. E nós precisamos viver a palavra para viver profeticamente. Então, a partir do momento que o Espírito Santo está em nós, desde o dia de Pentecostes, e é por isso que nós temos que lutar. É por isso que nós estamos há 1 ano e meio, todos os dias aqui falando, ore para ser batizado, porque é uma promessa de Jesus. Fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Revestidos de poder, para que não para sair voando, mas para sair atropelando toda a situação contrária à obra de Deus. Para que nós não venhamos a perecer, mas para que nós venhamos a avançar. Porque a igreja na terra precisa avançar. A igreja na terra precisa ser hoje transformada. Teve uns anos atrás, que no dia 31 de outubro, que alguns dizem que é o dia das bruxas, mas eles se adonaram dessa data. Porque é o dia do protestantismo, você sabe, né? É o dia em que Martinho Lutero inicia a reforma protestante. Então, esses tempos nós pregamos acerca disso, que a igreja hoje precisa de uma reforma pentecostal. Porque nós não mais usamos o poder do Espírito Santo e de Deus, e me entenda, nós não como igreja local, mas como uma igreja Brasil, nós não usamos mais o poder do Espírito Santo e o poder de Deus para alcançar vidas, e sim para a autopromoção. Nós não alcançamos mais, nós não usamos mais os dons que o Senhor nos deu para transformar as pessoas ao nosso redor, mas para benefício próprio. E nunca foi para isso os dons do Espírito Santo. Nunca foram para benefício próprio, sim para que eu possa ajudar um irmão. Tanto é que dificilmente, e muito dificilmente, alguém que tem o dom de curar, porque é um dom do Espírito Santo, ora por si mesmo para ser curado. Você é usado para curar alguém. E normalmente você precisa pedir para que outra pessoa ore por você, porque a igreja precisa depender uns dos outros e todos juntos de Deus. Isso é o congregar, isso é ter comunhão, isso é viver junto, apoiar. Deus coloca em mim o dom de curar, em você o dom de sabedoria, em minha pastora o dom de discernimento de espírito, e assim Ele vai fazendo, e Ele adorna a sua noiva, a sua igreja, conforme a sua vontade, para que juntos nós possamos invadir o terreno do inimigo e conquistar almas para o Senhor. É para isso. É por isso que o Espírito Santo desceu na terra, para manifestar Cristo em nós. E é por isso que Jesus Cristo, depois que ele sai do Rio Jordão, você lembra? O que acontece com ele? Quem lembra? O que acontece quando ele é batizado por João? Primeiro João não queria batizar ele. Não, eu não posso, eu não sou digno e tal. Não, vai para que se cumpra toda a justiça, me batiza aí. Com as minhas palavras isso aqui, tá?
Aí João vai lá, batiza Jesus, e João vê o quê? Uma pomba descendo, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. Não foi uma pomba, eu me expressei errado, não foi uma pomba, foi o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e batizando a Cristo. E quando ele sai com o batismo do Espírito Santo, porque ali ele era 100% homem e também 100% Deus, ele precisava do batismo do Espírito Santo para poder operar milagres, prodígios e maravilhas. Inclusive, quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo, quem leva ele ao abismo é o Espírito Santo, quem leva ele aos céus é o Espírito Santo. Então, a Trindade depende um do outro, nos mostrando e refletindo a dependência que nós temos que ter uns dos outros e daquilo que o Senhor pode fazer. E eu não buscar os dons do Espírito Santo para a minha vida é egoísmo puro. Porque se eu não busco os dons do Espírito Santo para mim, eu não vou poder apoiar ninguém com aquilo que Deus vai fazer. Eu não vou poder interceder, eu não vou poder... Eu até poderei fazer, mas não com uma força, com um dínamo que o Espírito Santo é, não com aquela força colossal da parte de Deus, onde você coloca as mãos, impõe as mãos sobre alguém, e nós já vimos muitas vezes acontecer até osso sendo colado naquele momento, instantaneamente, pernas crescendo, braços crescendo, pessoas enxergando. Nós não vamos mais ver câncer sendo curado se nós não buscarmos uma capacitação do Espírito Santo através dos seus dons. Através dos seus dons. E ele não veio, e eu costumo dizer aqui quando a gente está na nossa quarta-feira aqui, fazendo a nossa corrente de oração, nós não estamos brincando de roda aqui. Nós estamos aqui em círculo fazendo a corrente porque nós cremos no poder da oração e no poder de Deus que age nas nossas vidas. Então, é necessário que a igreja creia e busque os dons. Busque os dons do Espírito Santo para a sua vida. Busque, não é para mim, é para você. Uma vez um amigo falou, eu estava orando, e Deus nunca... eu creio que eu sou batizado pelo Espírito Santo, ele dizia, mas eu não tenho evidência de língua estranha. Acho que eu estava em oração e acho que Deus me disse que não é para mim. Eu disse para ele, então está querendo dizer que Deus disse que não é para ti edificar o teu espírito? Porque a pessoa que ora em língua estranha não ora para si mesmo, ora a Deus e edifica a si próprio, a menos que haja interpretação. Então, são coisas que a gente cria da nossa cabeça, às vezes dizendo que não é necessário algumas coisas. Transferindo uma responsabilidade que é da igreja de buscar a Deus. Uma responsabilidade que é nossa de olhar e falar, Senhor, eu quero os teus dons, eu quero que o Espírito Santo invada o meu ser, me controle. Eu quero ser controlado pelo teu Espírito Santo, eu quero que as minhas ações te agradem. Não, nós não queremos. Às vezes nós não pedimos, sabe por quê, queridos? Porque dá trabalho viver assim. Dá trabalho, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Não por ser pecado, não, eu vou abrir mão de algumas coisas para agradar a Deus. Porque tem coisas que a gente faz que nem é pecado. Mas naquele momento eu posso abrir mão para passar um tempo com Deus. Mas ser ungido dá trabalho. Dá trabalho. Então, às vezes nós não queremos. Nós desistimos. Nós não buscamos isso. Eu sou salvo, tá bom ser salvo. Sim, mas a unção é de graça. Você crê em Cristo Jesus, você confessa o único Salvador, você batiza-se, você é salvo. Mas para ter a unção e a presença custa tudo. Para ter a unção e a presença nos custa algo valioso, que é o nosso tempo, que são a nossa vida pessoal. Às vezes nós abrimos mão, talvez, de estar com a família para estar orando, de dormir um pouco mais para estar lendo a Bíblia, para estar lendo um livro que vai me edificar. Mas nós desejamos e necessitamos disso para ter uma vida com poder e graça na terra. Não tem como. Não tem como ter uma vida de cristão. Como Paulo falou,
a estatura de varão perfeito, vamos falar assim. Não tem como ter uma vida séria, cristã, na terra, sem o Espírito Santo, amados. Não se engane. Não se engane, nós somos completamente dependentes de Deus. Em tudo, em todas as coisas, nós somos dependentes de Deus. E é assim que as coisas têm que ser. É assim que as coisas precisam ser. Uma total dependência do Espírito Santo, da presença de Deus, e nós venhamos todos os dias a buscar, a adorá-lo e a viver com Ele. E por isso que nós vemos, então, depois que os discípulos saem daquele momento, homens iletrados, escrevendo cartas para a igreja, operando milagres, curas, prodígios e maravilhas, homens sem preparo algum, homens que até talvez 30, 60 dias atrás, nós vemos isso em Pedro, 30 dias estava negando Jesus, 30, 60 dias depois, a sua sombra curava. Quem pode entender isso? Quem pode entender uma coisa dessa? O apóstolo Pedro passava pelas pessoas, eu brinquei aqui faz uns 3 domingos, né? Provavelmente os discípulos eram magrinhos, se fosse a minha sombra, curavam 5, 6 de uma vez só, né? Porque ela é um pouquinho maior. Mas quem poderia imaginar uma coisa dessas? Um homem negando Cristo, completamente abatido, porque ele se abate. Depois que ele sai dali, que ele percebe que ele negou Jesus, ele volta a pescar, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E Cristo o resgata. 30, 60 dias depois, a sua sombra curava. Estava sendo usado para orar por pessoas que nem judeus eram, pessoas que eles jamais imaginariam que o Senhor gostaria de ter ao seu lado, que eram os gentios, que somos nós os gentios. Deus mostra para Pedro as principais visões. Nós vemos Estevão, que nós falamos aqui há alguns dias atrás também, que falava a respeito disso em Atos capítulo 7, capítulo 8, fala acerca de Estevão, que era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e que através das suas mãos Deus operava prodígios. Imagine, amados. Eu não me canso de falar para as pessoas que gostam, que querem. Imagine uma reputação melhor do que essa. É óbvio que nós não fazemos nada por reputação, mas eu costumo falar isso para a juventude que gosta de estar sempre. Como é que fala? Tipo, não é nas paradas de sucesso, isso é de 80, 90, né? Só daqui para cá vai me entender, daqui para lá não. Se eu falar isso, né? Os top 10, o popular não se fala mais também, isso é só em filme americano que diz que ele é popular. Como é que fala? É Tumblr. Não, isso já foi também. Já passou faz 10 anos. É mídia, a pessoa quer ser mídia. Você quer ser mídia mais do que orar por alguém, essa pessoa levantar da cadeira de rodas? O que você acha acerca disso? É possível, eu conheço tantas pessoas que foram usadas por Deus para que Deus pudesse tocar em vidas necessitadas, amados. E Deus levanta, e Deus prepara para a sua obra. Basta que nós venhamos a aceitar o seu toque, entender a necessidade que temos dele e a total dependência dele, para que nós não sejamos aquele a quem deve ser visto, mas sim ele se levante dentro de nós. Porque você pode ter certeza que quando você botar o olho em alguém que é cheio do Espírito Santo, você vai saber que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Uma vez uma pessoa falava para mim, pastor, é porque eu oro, porque faço, porque aconteço, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a pessoa que ora, ela não precisa te dizer que ora. Você percebe quando a pessoa tem uma vida de oração. Você percebe nas suas ações. Porque eu oro, faço e aconteço. Aí saía da conversa e o olhinho parecia um para-brisa limpador de carro, né? Olhando para as irmãs da igreja. Gente, não cabe, não dá. Não dá. Então as coisas precisam ser claras. Nós dependemos de Deus e precisamos buscá-lo. E ter uma vida transformada. Ter uma vida transformada, para que o Espírito Santo, então, possa habitar em nós e fazer a obra através de nós. A Bíblia diz que nós somos
cooperadores. Cooperadores do Senhor.